Na Espanha, atualmente, as desalinizadoras, 90% foram fechadas. Então... Não, tá bom, obrigado. Então, você vê, é mais uma questão levantada aqui que tem que ser vista com todo cuidado. Agora, mas em Israel está todo vapor. Em Israel, já 30% da água lá é da água do mar. Vai de 2,3 graus a 8. Do MIT é menos otimista. Aqui não, aqui é emissão, deixa-me ver. A temperatura de 1,6 a 5,1. E tem uma sobre o nível do mar. Nesse aqui não tem. Existe também uma previsão de aumento do nível do mar. Isso aqui é um exemplo de modelos, um modelo parcial, com fluxo de carbono, relação entre fluxo de carbono e a temperatura global, usando aquela metodologia de dinâmica de sistemas. Então, são usados esses modelos. Esses estudos. Bem, uma coisa que pode ocorrer com uma variação climática é a ameaça aos ecossistemas e à biodiversidade. Tem alguns dados que mostram, digamos, a complexidade e a gravidade da coisa. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu há 15 bilhões de anos. Outros dizem 14, outros 13,8, mas por aí. Formação do Sol, 4 bilhões, formação da Terra, 4,4, surgimento da vida elementar, 3,5 bilhões. Sei. E se não chover? E se não chover? Eu tenho que, Davi tem que ver com cuidado. Você olha São Paulo, não é? Mas tudo bem, fica aqui só um lembrete. Eu não quero dar uma de chato, não. Tá? Então é isso aí. Obrigado. Bom, há muitos pontos a levantar sobre obras e discussões, mas eu penso que o objetivo aqui foi de fato colocar aí que é necessário, de fato, o estudo de impacto ambiental, mas a gente fica submetido a uma pressão, o meio técnico, o pessoal do meio ambiente fica muito pressionado por, de repente, ter uma intromissão, não vou dizer errada, mas de quem não entende. Às vezes uma notícia no jornal gera uma iniciativa de um juiz, do Ministério Público, tudo bem, cada um na sua função, mas às vezes é um boato, é uma notícia no jornal que, de repente, cria um problema causando uma estagnação. Daí o título, causando uma estagnação. Teve um engenheiro nosso aqui que falou que a grande solução do Brasil era, doutor José Carlos Assis, a grande solução do Brasil era fazer um acerto com a China para, a gente aqui aceita poluição, instalar uma usina siderúrgica aqui no Brasil, que nós temos o minério de ferro, e aí instalaria aqui, que em 10 anos a China estaria precisando de muito aço, e era a solução do Brasil. Aí nós falamos assim, olha, para aprovar, para licenciar uma usina siderúrgica, se a China em 10 anos vai ter esse grande problema, a gente em 10 anos não vai conseguir aprovar. Não vai ter o licenciamento para operar, porque aqui é impressionante. A gente fica até triste com o rigor. Rigor não, deve ter rigor, mas com os trâmites que são lentos
são, a meu ver, exagerados. Nós fizemos tantas coisas sem licença ambiental, tem que fazer, não sou contra não. Mas no início aqui eu estava demonstrando que tantas coisas foram feitas e boas, e francamente a gente fica na dúvida se é necessário. Por exemplo, eu vou finalizar. Nós temos algumas dúvidas sobre a influência de ONGs e organismos internacionais que proíbem, que fazem muita força, e os nossos ecologistas de boa fé e ambientalistas de muito boa fé, e concordam que nós façamos usinas hidrelétricas a fio d'água. Significa que quando não tem água, não tem energia. E são contra a construção de usinas hidrelétricas com reservatórios. Hoje, nós estamos construindo 3 usinas, Santo Antônio, Geral e Belo Monte. Belo Monte seria a maior usina brasileira, porque Itaipu é dividido por 2. Belo Monte, se tivesse reservatório, seria a maior usina brasileira. E nós temos muito aproveitamento hidrelétrico ainda por fazer. O nosso receio é que as influências externas não... Estou exagerando, talvez, mas não quero que nós tenhamos energia. Aí começa a elocubrar assim, energia eólica, energia de onda, energia não sei de quê e tal, biomassa, tudo isso tem. Mas nada é mais barato do que a energia hidrelétrica. Então, o Clube de Engenharia, eu posso falar isso porque tenho essa posição do nosso conselho, é francamente favorável à construção de usinas hidrelétricas com reservatório. Só para imaginar um exemplo, nós não podemos fazer usina com reservatório. Aí, atravessa a fronteira, as Guianas estão fazendo 3 usinas com reservatório. Então, ali tem uma linha imaginária que atravessou a fronteira. Na Guiana, daqui a pouco eles vão vender energia mais barata para nós, enquanto isso nós estamos pagando o preço de energia termoelétrica. Porque agora também não chove, não tem reservação. Por exemplo, para terminar, vou terminar. Tem aqui um estudo antigo, muito antigo, que é uma interligação das bacias com 7 intervenções. A gente deu tanta polêmica essa transposição do Rio São Francisco, mas eu nunca vi discutir tanto um assunto. Poxa, tanto. Há um projeto bem antigo, tem aqui ele, um projeto que interliga 7 bacias do Brasil, que pode provocar, se quiser eu dou cópia para quem se interessar, pode interligar de maneira para que se criem hidrovias. Incentive o transporte hidroviário, que na Europa é direto, é hidrovia para tudo quanto é lado. Então, queria terminar dizendo isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós temos na minha opinião, muita influência política, muita influência de quem não entende, e talvez de quem não gosta do Brasil, que o Brasil progrida. Então, eu queria agradecer a paciência. Se quiser perguntar alguma coisa, o Flávio falou rapidamente do dutos afogados, não explicou direito o que era o dutos afogados, mas são tubos para fazer interligação da água do mar com a lagoa. É isso aí? Então, eu quero dar uma boa noite, quero agradecer muito a paciência. Vamos agradecer, aplaudindo. Bom, como sempre, a gente vai deixar à disposição para perguntas, para comentários. Eu estou na fila, viu? Wilson. Deixa eu pegar esse aqui, tá bom? Wilson Frota, secretário atual da Divisão de Meio Ambiente aqui do Clube de Engenharia. Eu queria saber apenas o site onde colher informações sobre esse trabalho em Maricá. Qual seria o site? Obrigado.
qual o site para a obtenção das informações sobre o projeto de Maricá? Na verdade, hoy arrima todo está colocado no site, tá? Aí tem todas as informações do empreendimento. O lugar sería IDB, o nome da empresa, idbbrasil.com.br, mas agora doi se quiser un cartón para o señor e você pode ver aí todo. IDB, o nome da empresa, brasil.com.br. IDB Brasil. Isso, todo junto.com.br. Alá ten información do IAGIMA, ten todas as informações. Doutor Carneiro, o que eu vou falar, de uma certa maneira, eu falei em todas as outras palestras, talvez não na primeira, que foi muito operacional, por causa dos jovens. Nós temos aqui recebido muitos jovens. Hoje nós temos as três boas. Bom, os jovens somos todos. Eu estou me referindo à rapaziada recém-formada, ou que a gente identifica como estudantes de engenharia. Não é verdade? Nós temos recebido vários aqui, quase 30 em média. Que é o seguinte, a sua apresentação, ela acredito que ela deixa na cabeça dos mais jovens uma preocupação que é uma preocupação essencial. Eu fico me lembrando da segunda lei de Newton, não tem nada aparentemente que ver, mas toda ação provoca uma reação igual e contrária, quer dizer, fica igual a zero e vem contra. Nós conhecemos vários exemplos, no caso do Brasil, de 200 para 300 anos, em que todas as iniciativas relacionadas com a engenharia receberam do poder público, inclusive durante o Império, portanto, antes de 1889, reações que a gente não compreende por dois motivos. Primeiro, pela competência das pessoas que sugeriam e comentavam e criticavam ou apontavam esses absurdos. E depois, mais uma vez, quando as obras eram realizadas e percebia-se o sucesso delas. Então, vou parafrasear a sua primeira observação. Digamos que a gente olhasse para o Corcovado e lá não houvesse o Cristo Redentor. E que alguém, então, dissesse assim, seria interessante nós colocarmos lá uma estátua monumental que desse, inclusive, uma simbologia ao Rio de Janeiro com toda essa maravilha da natureza que ele tem. Isso é a ideia de um artista, não é? De um idealista, um estético. Mas só faz se tiver engenharia. Aí vamos buscar um engenheiro. Aí alguém vem, um antiestético, o idealista, o que reage, e diz, não, isso é uma bobagem. Colocar uma estátua lá em cima do morro. O morro já é bonito. Então, a reação, nós sempre encontraremos a reação. Mas se você encontra a reação em alguém que é ignorante, alguém que não é capaz de entender o que você está mostrando com tanta clareza, como o caso, por exemplo, apresentado dos piscinões e do túnel extravasor, o doutor Carneiro disse, as piscinas estão colocadas nos lugares errados. Então, ele vai dizer, tecnicamente, para alguém que tem poder para decidir, que é errado. E só se tiver alguém na outra posição, igualmente competente, para mostrar que ali é o lugar certo, é que a gente deveria fazer as piscinas onde elas estão sendo feitas. Isso é simplesmente raciocínio lógico. Isso é bom senso, sensatez. Então, o que a gente repara com seus exemplos e com toda a sua experiência? Que não existe sensatez no poder público. Se você vai, por exemplo, não sei se alguma de vocês é casada, mas tem lá o imóvel da família, e, de repente, você, mocinha, que é o seu espaço isolado,
É absolutamente natural isso. É uma coisa biológica. E você vai junto aos seus pais, vamos supor que tenham possibilidades, e propõe que seja preparado um quarto compatível com a sua idade, não é? Com a sua condição física, a sua vaidade. Tudo isso é absolutamente natural. E o pai ou a mãe, tendo possibilidade, seja contra. Passa-se a viver uma situação em que a sensatez não existe. Porque se ele dissesse, eu não posso, porque o que você está querendo é uma coisa fora das nossas possibilidades, é o mesmo que o poder público dizer assim, esse investimento não podemos fazer agora por falta de recursos. Isso é sensato. Mas se ele tem recurso e diz que não é possível fazer, alguma coisa está equivocada na cabecinha deles. Mas é isso que acontece na história do Brasil. Nós não vamos aqui recuar no tempo para mostrar os exemplos. Essa casa é a casa de Paulo de Fronten, que é o patrono da engenharia brasileira. O Paulo de Fronten, um dia, disse que colocava água no Rio de Janeiro em 6 dias. É que não tinha o IBAMA. Pois é. O que significa que, no exemplo que eu estou dando da família, além do pai dizer que não, podendo, e a mãe dizendo que não, podendo, tem o tio, tem a avó, ou seja, é um complicador. E o poder público continua tomando atitudes que mostram, e aí eu acabei fazendo um discurso, mas o que falta, viu, jovens, é planejamento. Essa é a palavra mágica, planejamento. O nosso Davi mostrou, por exemplo, um empreendimento que tem planejamento. Pode até estar todo equivocado. Pode ser que exista uma coisa melhor para fazer em Maricá. Mas quem conhece Maricá sem o empreendimento dele, conhecendo Zacarias, porque passou lá e viu, sabe o que é uma comunidade pescadora que não pesca? Não tem possibilidade de estabelecer uma reação diante de um trabalho que é todo fundamentado. Agora, se eu tenho um poder de decidir se ele deve ou não, ou se ele pode ou não fazer, é porque eu tenho competência para fazer uma análise. Eu só posso ter competência para fazer uma análise e bater o martelo, não sei se essa expressão, Davi, você bateu o martelo, se algum planejamento for apresentado. Aí eu vou em cima do planejamento, que envolve obrigatoriamente todas as exigências técnicas. E aí envolve investimento, aí envolve tempo, aí envolve o interesse da sociedade local e limítrofe, aí envolve a questão social. Todas essas questõezinhas, que às vezes a gente não vê nas disciplinas do nosso curso de engenharia, são fundamentais para que a gente consiga planejar. Infelizmente, as coisas são tratadas de uma maneira muito passional. Não é, Carneiro? Muito passional. O indivíduo diz que não. E não vou ser tão ingênuo a ponto de achar que ele não tenha um outro interesse por trás. Eu não vou dizer isso. A gente, às vezes, vê uma solução que não é a melhor solução e que a gente entende tecnicamente que não é a melhor solução, mas o verdadeiro motivo não é que o indivíduo não entenda que a gente tem razão, não. É porque o indivíduo tem um outro interesse, um outro objetivo, como, por exemplo, quando eu acabarei minha gestão governamental? Quando eu deixarei de ser poder? Daqui a 2 anos. Então, eu tenho que terminar em 2 anos. Eu não vou deixar isso para o Manuel, para o Edson, não é? Para o Antônio. Afinal de contas, essa é uma obra minha. Então, para terminar, quero perguntar uma coisa ao Davi. Eu senti, na maravilha que você apresentou, uma falta. Não que não exista, mas você não falou nela. Você disse que existem 190 famílias dentro da área de Zacarias. E falou em toda uma área que você vai dar dignidade a ela. Sabe o que eu não vi ali? No Brasil, a educação cabe ao poder público. O poder público é que garante que a criança vai à escola,
vai ao colégio, né, o nível intermediário, e depois possa se preparar para a universidade. Eu não vi naquela área magnífica que existe nenhum cuidado mais direto com duas coisas. A parte, vamos dizer assim, atlética, ou a parte da cultura, como direi, da cultura física, e a questão educacional. O seu empreendimento não tem realmente um cuidado com relação à cobertura da parte educacional de todo aquele conjunto fantástico de hotéis, residências. Isso é uma coisa que só se complementará a partir da iniciativa do poder público que vive na região? Mas você compreendeu a minha pergunta, Davi? Não foi um